O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 36. Qualidade de ignorância, queda e subida de um homem da ignorância. Brahma disse: aquilo que é imanifesto, que é indistinto, que a tudo permeia, eterno, imutável, deve ser conhecido como vindo a ser a cidade ou mansão de 9 portais, possuidora de 3 qualidades, e consistindo de 5 ingredientes. Rodeada por 11 inclusive a mente que distingue objetos, e tendo a compreensão como a soberana, esta é um conjunto de 11. Composta de 3 qualidades, os 5 elementos, o grupo de órgãos e sentidos como egoísmo e compreensão. Os 3 ductos que existem nela a sustentam constantemente. Estes são os 3 nadis. Eles correm continuamente, e têm as 3 qualidades como sua essência: ignorância, paixão e bondade. Essas são chamadas de as 3 qualidades. Elas estão unidas umas com as outras. Elas existem, dependendo umas das outras. Elas se refugiam uma na outra, e seguem uma a outra. Elas estão também combinadas umas com as outras. Os 5 principais elementos são caracterizados por essas 3 qualidades. Bondade é a companheira da ignorância. Da bondade a companheira é a paixão. Bondade é também a companheira da paixão, e da bondade a companheira é a ignorância. Lá onde a ignorância é reprimida, a paixão é vista fluir. Lá onde a paixão é reprimida, a bondade é vista fluir. A ignorância deve ser conhecida como tendo a noite ou a obscuridade como sua essência. Ela tem 3 características, e é também chamada de ilusão. Ela tem injustiça ou pecado também como sua indicação, e ela está sempre presente em todas as ações pecaminosas. Essa é a natureza da ignorância e ela aparece também quando limitada com outras. É dito que a paixão tem atividade como sua essência. Ela é a causa de ações sucessivas. Quando ela prevalece, sua indicação, entre todos os seres, é produção. Esplendor, luminosidade, e fé, esses são a forma, que é luz, da bondade entre todas as criaturas, como considerada por todos os homens bons. A verdadeira natureza de suas características agora será declarada por mim, com razões. Essas serão especificadas em agregação e separação. As compreendam. Ilusão completa, ignorância, mesquinhez, indecisão em relação à ação, sono, arrogância, medo, cobiça, angústia, reprovação de boas ações, perda de memória, estado imaturo de raciocínio, ausência de fé, violação de todas as regras de conduta, falta de discernimento, cegueira, vileza de comportamento, afirmações vaidosas de desempenho quando não houve desempenho, presunção de conhecimento em ignorância, indelicadeza ou hostilidade, maldade de disposição, ausência de fé, raciocínio estúpido, desonestidade, incapacidade para a associação, ação pecaminosa, insensibilidade, apatia, lassidão, ausência de autocontrole, degradação. Todas essas qualidades são conhecidas como pertencentes à ignorância. Quaisquer outros estados da mente, conectados com a ilusão, que existam no mundo, todos concernem à ignorância. Falar mal de outras pessoas frequentemente, criticar as divindades e os brahmanas, mesquinhez, vaidade, ilusão, ira, rancor, hostilidade em direção a todas as criaturas, são consideradas como as características da ignorância. Quaisquer empreendimentos que existam que não sejam meritórios por serem fúteis ou inúteis, quaisquer doações que existam que não sejam meritórias pela indignidade dos donatários, a inadequação do momento, a impropriedade do objeto, etc., comer em vão, esses também pertencem à ignorância. Indulgência em calúnia, falta de perdão, animosidade, vaidade, e ausência de fé são também citadas como sendo características da ignorância.
Quaisquer homens que existam neste mundo que sejam caracterizados por esses e outros defeitos de um tipo similar, e que infringem as restrições fornecidas pelas Escrituras, são todos considerados como pertencentes à qualidade de ignorância. Eu agora declararei os úteros onde estes homens, que são sempre de atos pecaminosos, têm que tomar seu nascimento. Ordenados a irem para o inferno, eles caem na ordem de existência. De fato, eles caem no inferno do nascimento na criação bruta. Eles se tornam entes imóveis, ou animais de carga, ou criaturas carnívoras, ou cobras, ou vermes, insetos, e aves, ou criaturas da ordem ovípara, ou quadrúpedes de diversas espécies, ou lunáticos, ou seres humanos surdos ou estúpidos, ou homens que são afligidos por enfermidades terríveis e considerados como impuros. Esses homens de má conduta, sempre revelando as indicações de suas ações, afundam na ignorância. Seu rumo de migrações é sempre para baixo. Pertencentes à qualidade de ignorância, eles caem em ignorância. Eu irei, depois disso, declarar quais são os meios de seu melhoramento e subida. De fato, por quais meios eles conseguem chegar às regiões que existem para os homens de atos virtuosos. Aqueles homens que tomam nascimento em ordens a não ser a humanidade, por se desenvolverem em virtude das cerimônias religiosas de Brahmanas, dedicados aos deveres da sua própria classe, e desejosos de fazer o bem para todas as criaturas, conseguem, através da ajuda de tais ritos purificatórios, ascender para cima. De fato, lutando para melhorar a si mesmos, eles finalmente alcançam as mesmas regiões com aqueles Brahmanas pios. Realmente, eles vão para o céu. Essa é a audição védica. Nascidos em classes diferentes da humanidade e envelhecendo em suas respectivas ações, dessa maneira eles se tornam seres humanos que são, naturalmente, ordenados a voltar. Obtendo nascimentos pecaminosos e se tornando chandalas ou seres humanos que são surdos ou que cesseiam indistintamente, eles alcançam castas cada vez mais elevadas, uma depois da outra em período apropriado, transcendendo a classe Sudra, e outras consequências das qualidades concernentes à ignorância e que residem nela no decorrer de migrações neste mundo. Qualidades residentes na ignorância, etc. Significam aquelas qualidades que estão ligadas permanentemente à ignorância. Apego a objetos de desejo é considerado como grande ilusão. Aqui rishis imunes e divindades ficam iludidos, desejosos de prazer. Ignorância, ilusão, a grande obscuridade chamada ira, e morte, aquela obscuridade cegante, são as 5 grandes aflições. Com relação à ira, essa é a grande obscuridade e não a aversão ou ódio como é às vezes incluído na lista. Com relação então à sua cor natureza, suas características, e sua fonte, eu, ó Brahmanas eruditos, declarei para vocês, com precisão e na devida ordem, tudo acerca da qualidade de ignorância. Quem é que realmente a compreende? Quem é que realmente a vê? Essa, de fato, é a característica da ignorância, isto é, ver realidade no que não é real. As qualidades da ignorância foram declaradas para vocês de várias maneiras. A ignorância, em suas formas superiores e inferiores, foi descrita adequadamente para vocês. Aquele homem que sempre conserva na lembrança as qualidades mencionadas aqui, certamente conseguirá ficar livre de todas as características que pertencem à ignorância. Capítulo 37. Qualidades da paixão. Brahman disse: ó melhores dos seres, eu agora declararei para vocês com exatidão o que a qualidade de paixão é. Ó altamente abençoados, compreendam quais são aquelas qualidades que pertencem à paixão. Prejudicar outros, beleza, trabalho pesado, prazer e dor, frio e calor, domínio ou poder, guerra,
paz, discussões, descontentamento, tolerância, poder, coragem, orgulho, ira, esforço, discussão ou antagonismo, ciúme, desejo, malícia, combate, o sentimento de meu ou posse, proteção de outros, matança, vínculos, e aflição, comprar e vender, cortar, retalhar, perfurar e remover a cota de malha que outro tem usado ou expor a fraqueza de outras pessoas por arrancar seus disfarces ou proteções, violência, crueldade, difamar, indicar os defeitos de outros, pensamentos totalmente dedicados a assuntos mundanos, ansiedade, animosidade, ultrajar outros, palavras falsas, doações falsas ou inúteis, hesitação e dúvida, jactância de palavras, repreensão e elogio, louvação, destreza, provocação, assistência como aos doentes e aos fracos, obediência às instruções de preceptores e pais, serviço ou auxílios, nutrir sede ou desejo, inteligência ou destreza de conduta, negligência de política, insolência e diversas decorações que prevalecem no mundo entre homens, mulheres, animais, coisas inanimadas, casas, aflição, incredulidade, votos e regulamentos, atos com expectativa de bom resultado, diversos atos de caridade pública, os ritos em relação às saudações Svaya, ritos de Svada e Vachat, oficiar nos sacrifícios de outros, dar instrução, desempenho de sacrifícios, estudo, fazer doações, aceitação de doações, ritos de expiação, ações auspiciosas, o desejo de ter isto ou aquilo, afeto gerado pelos méritos do objeto pelo qual ou quem ele é sentido, traição, engano, desrespeito e irrespeito, roubo, assassinato, desejo de encobrimento, vexação, vigilância, ostentação, arrogância, apego, devoção, contentamento, exultação, jogo, indulgência em escândalo, todas as relações provenientes de mulheres, apego à dança, música instrumental e canções, todas essas qualidades, ó brahmanas eruditos, são consideradas como pertencentes à paixão. Aqueles homens sobre a terra que meditam no passado, presente, e no futuro, que são dedicados ao conjunto de três, isto é, religião, riqueza, e prazer, que agindo por causa do impulso do desejo, se regozijam em obter afluência em relação a todo desejo, são considerados como envolvidos pela paixão. Aqueles homens têm rumos descendentes. Renascidos repetidamente neste mundo, eles se entregam ao prazer. Eles cobiçam o que pertence a este mundo, como também aqueles resultados que pertencem ao mundo futuro. Eles fazem doações, aceitam doações, oferecem oblações para os pitris, e derramam libações no fogo sacrificial. As qualidades da paixão foram assim declaradas para vocês em sua variedade. O rumo de conduta também ao qual isto leva foi descrito devidamente para vocês. O homem que sempre compreende essas qualidades consegue sempre se libertar de todas elas que concernem a paixão. Capítulo 38. Qualidades da bondade. Brahmana disse: eu irei, depois disso, falar a vocês daquela qualidade excelente a qual é a terceira na ordem da nossa enumeração. Ela é benéfica para todas as criaturas no mundo, e irrepreensível, e constitui a conduta daqueles que são bons. Alegria, satisfação, nobreza, esclarecimento, e felicidade, ausência de mesquinhez ou generosidade, ausência de medo, contentamento, disposição para a fé, perdão, coragem, abstenção de ferir qualquer criatura, equanimidade, veracidade, retidão, ausência de ira, ausência de malícia, pureza, inteligência, destreza, estes pertencem à qualidade de bondade. Aquele que é devotado ao dever de yoga, considerando conhecimento como sendo inútil, conduta como sendo inútil, serviço como sendo inútil, e modo de vida como sendo inútil, alcança o que é mais elevado no mundo futuro. Liberdade da ideia de meu, liberdade de egoísmo, liberdade de expectativas, considerar todos com um olhar imparcial, e liberdade de desejo, essas constituem a religião eterna dos bons.
confiança, modéstia, perdão, renúncia, pureza, ausência de preguiça, ausência de crueldade, ausência de ilusão, compaixão por todas as criaturas, ausência da disposição para caluniar, exultação, satisfação, êxtase, humildade, bom comportamento, pureza em todos os atos, tendo por seu objetivo a obtenção de tranquilidade, compreensão justa, emancipação de atrações, indiferença, brahmacharya, renúncia completa, liberdade da ideia de meu, liberdade de esperanças, cumprimento incólume da retidão, crença que doações são inúteis, sacrifícios são inúteis, estudo é inútil, votos são inúteis, aceitação de doações é inútil, cumprimento de deveres é inútil, e penitências são inúteis. Aqueles brahmanas neste mundo, cuja conduta é marcada por essas virtudes, que aderem à virtude, que residem nos Vedas, são considerados como sábios e possuidores de correção de visão. Rejeitando todos os pecados e livres de angústia, aqueles homens possuidores de sabedoria chegam ao céu e criam diversos corpos para si mesmos. Obtendo o poder de governar tudo, autodomínio, exatidão, aqueles de grande alma fazem por meio de operações de sua própria mente, como os próprios deuses residindo no céu. Tais homens são citados como tendo seus rumos direcionados para cima. Eles são verdadeiros deuses capazes de modificar todas as coisas. Chegando ao céu, eles modificam todas as coisas por sua própria natureza. Eles adquirem quaisquer objetos que eles desejem e desfrutam deles. Dessa maneira, ó principais dos regenerados, eu descrevi para vocês qual é aquela conduta que pertence à qualidade de bondade. Compreendendo essas devidamente, uma pessoa adquire quaisquer objetos que ela deseje. As qualidades que concernem a bondade foram declaradas detalhadamente. A conduta a qual aquelas qualidades constituem também foi devidamente demonstrada. Aquele homem que sempre compreende essas qualidades consegue desfrutar das qualidades ser atado por elas. Capítulo 39. Discussão sobre as três qualidades em todas as coisas. Brahmana disse: as qualidades não podem ser declaradas como completamente separadas umas das outras. Paixão e bondade e ignorância são vistas existindo em um estado de união. Elas são ligadas umas às outras. Elas dependem umas das outras. Eles têm uma outra como seu refúgio. Elas igualmente seguem umas às outras. Enquanto existe bondade, existe paixão. Não há dúvida nisso. Enquanto ignorância e bondade existem, assim a paixão existe. Elas fazem sua viagem juntas, em união, e se movendo coletivamente. Elas, na verdade, se movem em grupo, quando elas agem com causa ou sem causa. De todas essas as quais agem umas com as outras, no entanto, elas podem diferir muito em seu desenvolvimento. A maneira na qual seu aumento e diminuição ocorre agora será declarada. Lá onde ignorância existe em uma medida aumentada, nas criaturas inferiores por exemplo, a paixão existe em uma medida menor e a bondade em uma medida que é ainda menor. Lá onde paixão existe em uma medida abundante, em criaturas de progresso médio, a ignorância existe em uma medida menor e a bondade em uma medida que é ainda menor. Lá onde a bondade existe em uma medida abundante, em criaturas de rumos ascendentes, a ignorância deve ser conhecida como existindo em uma medida pequena e a paixão em uma medida que é ainda menor. A bondade é a fonte que causa as modificações dos sentidos. Ela é a grande esclarecedora. Nenhum dever é prescrito que seja superior à bondade. Aqueles que residem na bondade procedem para cima. Aqueles que residem na paixão permanecem no meio. Aqueles que residem na ignorância, sendo caracterizados por qualidades que são inferiores, afundam para baixo. Ignorância se encontra no Sudra, paixão no Kshatriya, e bondade, que é a mais elevada, no Brahmana. As três qualidades existem dessa maneira nas três classes. Mesmo de uma distância ou de uma visão superficial, as três qualidades de ignorância e bondade e paixão são vistas existirem em um estado de união e muito coletivamente.
Elas nunca são vistas em um estado de separação. Contemplando o sol nascendo, homens de ações más ficam tomados pelo medo. Viajantes em seu caminho ficam afligidos pelo calor, e sofrem de angústia. O sol é a bondade desenvolvida, homens de ações más representam a ignorância. O calor que viajantes sentem em seu caminho é citado como sendo uma qualidade da paixão. O sol representando luz é bondade. O calor é a qualidade da paixão. O sombreamento ou eclipse do sol em dias parvana deve ser conhecido como representando a ignorância. Assim, as três qualidades existem em todos os corpos luminosos. Elas agem em intervalos em diversos lugares de diversas maneiras. Entre os objetos imóveis, a qualidade de ignorância existe em uma medida muito grande. As qualidades concernentes à paixão são as propriedades daqueles que sofrem mudanças constantes. Seus atributos oleaginosos pertencem à bondade. O que é dito aqui é isto: as três qualidades existem até nos objetos imóveis do universo. Com relação à ignorância, ela predomina neles. Com relação à paixão, ela reside em tais propriedades delas como pungência, acidez, doçura, etc. Com mudança com tempo ou por cozimento ou por mistura. Somente suas propriedades oleaginosas são citadas como pertencentes à bondade. O dia deve ser entendido como de três partes. A noite foi ordenada para ser de três partes. Assim também são quinzenas, meses, anos, estações, e conjunções. Conjunções são evidentemente os períodos juntando as estações, isto é, o fim de uma estação e o início de outra. As doações que são vastas são triplas. Triplo é o sacrifício que flui. Triplos são os mundos. Triplas são as divindades. Triplo é o conhecimento. E triplo é o caminho ou fim. O passado, o presente, e o futuro. Religião, riqueza e prazer. Prana, apana, e ubana. Esses também estão repletos das três qualidades. Quaisquer objetos que existam neste mundo, tudo nele está repleto das três qualidades. As três qualidades agem em intervalos em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Na verdade, as três qualidades sempre agem de uma forma e manifesta. A criação daquelas três, isto é, bondade, paixão e ignorância, é eterna. O imanifesto, consistindo nas três qualidades, é dito que a ignorância, despercebido, santo. Constante, não nascido, ventre, eterno. Natureza, mudança ou modificação, destruição, pradana, produção, e absorção, não desenvolvido, não pequeno ou seja, vasto, firme, imóvel, fixo, existente, inexistente. Todos esses nomes devem ser conhecidos por aqueles que meditam sobre questões ligadas com a alma. Aquela pessoa que conhece com exatidão todos os nomes do imanifesto, e as qualidades, como também as operações puras das qualidades, está bem familiarizada com a verdade acerca de todas as distinções e, livre do corpo, vem a ser libertada de todas as qualidades e desfruta de felicidade absoluta. Capítulo 40. Maat, grande alma. Brahmana disse: do imanifesto primeiro surgiu Maat, a grande alma, dotada de grande inteligência, a fonte de todas as qualidades. É dito que essa é a primeira criação. A grande alma é indicada por estas palavras sinônimas. A grande alma, inteligência, Vishnu, Jishnu, Sambhu de grande bravura, a compreensão, os meios de adquirir conhecimento, os meios de percepção, como também fama, coragem, e memória. Sabendo disso, um Brahmana erudito nunca tem que enfrentar ilusão. Ele tem mãos e pés em todos os lados, tem ouvidos em todos os lados. Ele permanece permeando tudo no universo. De grande poder, aquele ser está colocado no coração de todos. Exatidão, luminosidade e afluência são dele. Ele é o Senhor de tudo, idêntico com resplendor, e não conhece decadência. Nele estão todos aqueles que compreendem a natureza da compreensão,
todos aqueles que são dedicados à bondade de disposição, todos aqueles que praticam meditação, que estão sempre dedicados ao yoga, que são firmes na verdade, que subjugaram seus sentidos, que são possuidores de conhecimento, que estão livres da cobiça, que conquistaram a ira, que são de corações alegres, que são dotados de sabedoria, que estão livres de ideias de meu e teu, e que são desprovidos de egoísmo. Todos esses, livres de todo tipo de apego, chegam à posição de grandeza. Aquela pessoa que compreende aquela meta sagrada e sublime, isto é, a grande alma, fica livre da ilusão. O auto-nascido Vishnu se torna o Senhor nas criações iniciais. Aquele que conhece dessa maneira o Senhor localizado na caverna, o Supremo, Ser antigo, de forma universal, o dourado, a maior meta de todas as pessoas dotadas de compreensão, aquele homem inteligente vive, transcendendo a compreensão. Capítulo 41. Maat, como eu sou tudo isso. Brahmana disse. Aquele Maat, que foi produzido primeiro é chamado de egoísmo. Quando ele surgiu como eu, ele veio a ser chamado como a segunda criação. Aquele egoísmo é considerado como sendo a fonte de todas as criaturas, pois estas surgiram de suas modificações. Ele é pura refulgência e o sustentador da consciência. Ele é Prajapati. Ele é uma divindade, o criador das divindades, e da mente. É ele que cria os três mundos. É dito que ele é aquilo que sente. Eu sou tudo isso. Aquele é o mundo eterno existente para aqueles sábios que estão satisfeitos com conhecimento relativo à alma, que têm meditado na alma, e que obtiveram sucesso por meio de estudo védico e sacrifícios. Pela consciência da alma alguém desfruta das qualidades. Aquela fonte de todas as criaturas, aquele criador de todas as criaturas, cria todas as criaturas exatamente dessa maneira. É aquele que causa todas as mudanças. É aquele que faz todos os seres se moverem. Por sua própria luz ele ilumina o universo igualmente.